Olá, meus amigos, é com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço espírita na televisão e agora nós temos uma versão compacta, menor, para o canal Lenho Verde na internet, no YouTube. Então, para você que está nos ouvindo através da internet, seja bem-vindo ao nosso canal. A nossa irmã Fernanda está aqui com a gente mais uma vez, Na internet é a primeira, mas na televisão ela já está há um tempinho conosco, Mais de um ano já, Fernanda? Mais de um ano, nossa, é trabalho. O tempo voa. O tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Fernanda, basicamente o que esse capítulo traz para nós? Eu falo que, na verdade, eu acredito que Jesus, quando trouxe todos esses ensinamentos do capítulo 1, não vim destruir a lei, ele só veio reforçar tudo que Moisés já vinha trazendo, dizer que ele não veio realmente acabar com nada, que aquilo era a verdade, ele só queria exemplificar tudo aquilo. Então eu acho que o maior de tudo é isso, é o respeito pelo que já tinham vindo, pelo que já tinham trazido, e a forma da exemplificação de como agir nessas situações. Só para o pessoal que está em casa, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse capítulo, ele tem 10 itens, não é um capítulo muito longo, mas ele traz ali, basicamente, por que começamos com esse item, E quando a gente... Desculpa, são 11 itens, Quando a gente fala do Evangelho, a gente fala o seguinte, ali começa com as 3 revelações, como ela acabou de dizer. Moisés, Jesus e o Espiritismo. O que esses 3 tinham de, assim, marcante nessa vinda deles? Pois é, Cada um deles veio trazer os ensinamentos de Deus, Na verdade, vieram, de alguma forma, começar a trazer esse Deus único. Moisés, na sua vez, vamos dizer assim, lutou muito para que aquele povo que vinha apesar de uma tradição em Deus, mas como eles vinham de ramificações de um povo que acreditava em vários deuses, ele queria, na verdade, dizer a esse povo, creiam em Deus, nele que você não pode ver, mas que está dentro de você. Então essa foi uma luta de Moisés muito grande, levando esse povo para a terra prometida, para a terra que Deus haveria prometido para eles, E durante todo esse trajeto, até chegar a essa terra prometida, que não chegou, não conseguiram chegar até lá, mas ele precisou trazer, na verdade, nesse momento, um Deus de temor, para que, então, aquelas aberrações que eram de culto a imagens, aí um Deus que, na verdade, não era aquele, pudesse se acabar. Então, o bezerro de ouro, que eles tinham suas tradições, mas porque se confundiram com as tradições dos outros locais onde eles foram escravizados, na verdade, porque eles eram um povo escravizado, os hebreus. Então, nessa caminhada, Moisés trouxe isso. Aí vem Jesus. Aí Jesus vem falar, olha, eu não vim falar nada contra aquilo que Moisés trouxe. Eu só vim complementar, na verdade. Então, ele traz um Deus, o mesmo Deus, só que agora um Deus de amor. Não aquele Deus que a gente tem que temer para amar, mas o Deus que nos ama infinitamente e que sempre nos quer bem, E quando ele se vai, ele diz, eu preciso ir para que o Consolador venha, Jesus, quando vai embora, diz isso. E aí, nós, espíritas, acreditamos sim, que o Espiritismo seria o Consolador prometido por Jesus, que na verdade vem trazer todos os ensinamentos, de Moisés ao Cristo, só que agora, muito mais claro, E mesmo porque Kardec, quando faz a codificação, ele diz que só foi levantada a pontinha do véu, que muito mais haveria ainda de vir. Então, assim, se com tudo isso nós não sabemos nada ainda, vamos estudar, Isso aqui já é muita coisa, Vamos deixar mais para frente, quando a gente tiver mais maturidade para entender mais, Então, para você que está em casa, quiser só acompanhar, então, Moisés, ele trouxe ali os 10 mandamentos, E esses 10 mandamentos tinham, assim, uma espécie de moralidade para a época, Então, ali tem, haverá um só Deus, não adorarás imagens, honrará o pai e a mãe, tem o sábado, a questão do sábado, Tem não matar, não cobiçarás e tal. Então, ele traz ali 10 e depois ele institui mais, Esses 10 ele atribuiu a Deus, Ele atribuiu a Deus, recebeu mediunicamente conforme alguns.
Mas ele deixa muito claro, um Deus, esse Deus, ele é justo e ele é poderoso e ele é punitivo. Né? Tanto é que até hoje a gente escuta assim, né? Eu sou temente a Deus. Né? Esse temente a Deus, ele vem lá do tempo de Moisés, independente da religião. E Jesus, ele vem já num tempo que o pessoal está mais maduro. Exatamente. Né? Que ele está mais começaram a compreender que é um Deus só, que não tem imagem. Suscetível, que Deus não fica nos punindo o tempo inteiro, né? Que eu não posso lavar a mão desse jeito, que eu não posso comer daquele jeito, porque eu não posso encostar numa pessoa que está impura, que qualquer coisa deixa a gente impuro, né? Então Jesus, ele já vem trazer uma mensagem que ele sintetiza e amplia os 10 mandamentos. Eu acho isso fantástico, né? Esse sintetizar e ampliar, coisa matemática difícil de explicar. Mas assim, ó, ele transforma os 10 mandamentos em 2, amarás a Deus e amarás o próximo. Quem ama Deus não rouba, não mata, né, não cobiça. Quem ama o próximo também não fala mal do outro. Não dá falso testemunho, guarda um dia para Deus. Exato. E ele, veja que ele amplia. Por quê? Porque ali tem não matarás, mas não diz não torturarás. Sim. Né? Não diz assim, não estuprarás, né? Não, são coisas de agora, né? Não falará mal do outro na internet. Mas né? aí é onde entra a segunda parte do mandamento dele, né? Ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, aí ele acabou com a história. E ele diz, a lei dos profetas está toda aí. Exatamente. Então, assim, tudo se sintetiza, mas ao mesmo tempo naquela ampliada sensacional, né? O não julgar. Não tá ali nos 10 mandamentos, não julgarás. Não tá, né? Não tá ali. Mas, olha só, dá uma ampliada sensacional. E aí ele manda vir o Consolador, que vai dar uma explicada racional, né? Que é o que a gente tenta fazer na doutrina espírita. O Kardec nos orienta a prestar atenção em tudo que estamos lendo, que não é qualquer espírito que pode falar qualquer coisa que a gente já vai acreditando, né? Porque se você observar, vem cada obra mediúnica aí, gente. Você pensa assim, é mediúnica, a pessoa... Sim, gente, mas um médium, um espírito pode ser enganado? Pode e facilmente, né? Pela sua prepotência, enfim... E assim, ele vem trazer essa aliança entre a ciência e a religião, né? Ou seja, a religião e a ciência devem andar juntas. Hoje, muitas coisas que a ciência traz, o Espiritismo já havia comentado, já havia falado. Hoje a ciência prova, então hoje cientificamente é provado. Então assim, o Espiritismo já trouxe várias situações onde hoje a ciência tem provado isso, né? Então assim, ele diz que vamos andar juntos, né? E se por acaso a ciência descobrir algo que ainda não está dentro do Espiritismo e for considerado uma verdade, o Espiritismo acarretará como uma verdade. Estão aí explicando, né, como é que as coisas vão ocorrer. Tem gente estudando aí a questão da reencarnação, que a digital, então está em análise isso, né, que a digital é a mesma. Então o espírito conserva a digital, ela passa para o corpo, pelo perispírito, ela passa a digital. Então, tem um cara estudando esse negócio aí. E se ele comprovar? Já pensou que bacana? Né? Se bem que vai ter criminoso aí que vai estar meio ferrado, não sei como é que vai funcionar isso, né? E uma coisa interessante também que o Evangelho nos traz, né, é que o Espiritismo ele traz uma regeneração, né, para as pessoas através da razão. Então, é um momento da era raciocinada. A gente tem que pensar o que está fazendo. Eu estou respeitando meu próximo? Eu estou respeitando Deus? É colocar em perfeita ação a segunda parte do mandamento, fazer ao outro que gostaria que te fizesse. Então assim, você gostaria que que o outro viesse e te roubasse? Então você não pode roubar o outro. Você gostaria... A razão, né? Exatamente. Puramente você racional. gostaria de ser xingado pelo outro? Não, então você não pode xingar o outro. Então eu não posso fazer o outro que eu não quero que me façam. Então Jesus, quando trouxe isso, veio trazer essa nova forma de viver, essa nova forma de amar, esse respeito que nós não conseguimos entender. Porque nós colocamos o dedo no outro, mas a gente esquece que tem 3 dedinhos apontados para nós. Então nós não estamos olhando o que nós estamos fazendo, mas vamos lá e julgamos o outro. Ah, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Não, mas eu fiz primeiro. Então assim, você tem que se colocar muito no lugar do outro e notar que
nós estamos na era da razão, nós temos que pensar o que é certo e o que é errado. Aham. Nós temos que raciocinar em cima de tudo. Né? Tá aí os direitos humanos, tá aí as religiões, mostrando que a gente tem que pensar em tudo. Exatamente. Né? E não simplesmente agir com rudeza em tudo. Né? É a fé raciocinada. É a fé raciocinada. Não é assim porque Deus quis. Porque se for só porque Deus quis... Então a gente não precisa fazer mais nada, ele quer assim e pronto, né? Exato. É... Tiramos de nós a responsabilidades e jogamos pra cima dele. Então não teria por que estar aqui. Sim, muitas pessoas perguntam assim, Juciana, mas a tua opinião sobre isso, a tua opinião sobre aquilo. Eu procuro não dar a minha opinião porque eu sou falha. A doutrina não é falha. Jesus não é falho. Agora, a gente costuma falhar porque a gente tem ainda tá gatinhando, né, Fernanda? A gente tá gatinhando, então Haroldo assim... falou isso, né? Desse último final de semana. Se a gente começar assim, mas a Juciane falou isso, eu posso estar errada e aí eu posso levar um monte de gente a errar, porque eu posso passar um conceito errado e a gente procura, né, errar menos ficando em cima da doutrina. Então, como diria o Emmanuel, se eu disser alguma coisa diferente de Jesus e Kardec, fique com eles e não comigo. Exatamente, porque eles estão certos e nós não. Fernanda, obrigada. Obrigada. Foi muito bacana ter você aqui nesse flash de Lenho Verde. Pessoal, fiquem todos com Deus. Não esqueça de dar uma curtida no vídeo e também uma inscrição e ajude a compartilhar para o Lenho Verde chegar a todos os corações. Um abração, pessoal. Tchau.